bem? Hoje eu vou mostrar como se faz mais uma caneca, porque eu prometi aqui no canal que eu vou postar uma por mês. E dessa vez vai ser de flamingo. E essa foi sugestão da Ana, do canal Unicórnio de Bolso, e da Stephanie Diniz. Muito obrigada pela dica, eu adorei, eu amo flamingos. E antes de ir pro tutorial, quero te pedir que se inscreva aqui no canal. Eu tô postando um vídeo por semana, pelo menos, e eu quero tentar postar mais agora. E além de se inscrever, ative as notificações do canal pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E é isso, vamos lá então pro tutorial? Para começar, você vai precisar de uma caneca e do molde que eu fiz para facilitar a vida de vocês, para ficar fácil seguir, e um papel manteiga, massa fimo ou biscuit, pode ser branca, vermelha para você fazer o rosa, ou comprar rosa mesmo. E eu adicionei um pouquinho de amarelo para ficar mais coralzinho. E eu usei um rolinho, mas você pode usar uma garrafa, uma lata, para abrir um pouquinho de massa. Depois eu peguei essa massa e enrolei ao redor da alça. Juntei tudo no centro e tirei o excesso usando um estilete, uma faquinha, né? E aperte com os dedos essa alça para juntar e não aparecer nenhuma divisão e alisar o máximo que você puder, mas não preocupe em deixar tudo perfeito agora. Depois eu peguei mais um pouquinho de massa, abri e coloquei na frente da caneca. E eu cobri só 2/3 da caneca e não me preocupei muito ainda com o formato. E eu apertei a massinha para juntar com a alça e tomei cuidado para não deixar nenhuma bolha e fiz a mesma coisa do outro lado. Eu tirei o excesso para poder fazer a junção no meio e depois apertei com os dedos novamente para não aparecer nenhuma separação, né? Você pode tirar o excesso de massinha perto da alça usando estilete e adicionar onde estiver faltando. Atrás da alça, apertar com os dedos. Como vocês estão vendo, eu não tô deixando nada muito perfeito agora. Vou alisar depois, agora eu só tô preocupado com a forma. Você pode usar um molde para saber direitinho o formato. Eu adicionei mais massinha na alça para fazer o pescoço, né, do flamingo. E tirei o excesso embaixo também. Aí é só você apertar, como sempre, para juntar as massinhas, arrastar para tirar as divisões. Se precisar, você pode usar uma espátula ou um palito para ajeitar onde você não alcança. E eu usei óleo de coco para alisar a massa fimo, mas se você estiver usando biscuit, você pode usar um hidratante de corpo. É só você alisar, apertar para tirar qualquer onda, tirar o excesso novamente da parte de baixo, alisar bastante para ficar bem perfeitinho. E com estilete eu cortei o excesso de massinha na parte de cima para formar essa curva, né, do corpo do flamingo. Você pode até colocar um molde na frente para ver. E eu tava me esquecendo já, mas tem que fazer o rabo do flamingo, né? Então eu fiz uma coxinha, depois esmaguei a parte gordinha pra formar tipo um chapéu de bruxa, né? Não sei explicar muito bem, mas é isso aí que vocês estão vendo. E depois colei e juntei novamente as bordinhas, alisei. E agora eu estou fazendo alguns desenhos bem simples, umas curvas para poder fazer a marcação da asa, né? Das penas do flamingo. Fiz também umas linhas no rabo. E mais umas curvas do outro lado igual. E quando eu estava feliz com os desenhos, eu amassei um pouquinho mais essas marcações e alisei com o dedo. Bem simples, é só você afundar, passar o dedo, pode até usar um pouquinho de óleo ou hidratante corporal, né, se você estiver usando biscuit. E é isso, eu fiz umas linhas retas assim no rabo e a parte de trás eu fiz como se estivesse cruzando as penas, sabe? Mas depois vai mudar um pouquinho isso, porque eu ainda vou cortar mais ainda da massinha. E para fazer a cabeça, eu fiz um cilindro, mas deixei uma bolinha na ponta. Fui amassando para formar o bico e usei o molde para saber se está no formato direitinho. Eu coloquei na frente do molde para ver se o bico estava grande o suficiente e fui aumentando e depois eu encaixei essa cabeça na alça. Eu juntei o pescoço, né, e fui apertando para grudar mesmo. Apertei um pouquinho a cabeça, prendi, alisei a parte de baixo. E é isso que vocês estão vendo, tem que deixar tudo parecendo uma coisa só, sabe? Como se fosse só o pescoço. Ajeitei a cabeça onde eu queria e depois eu fiz a marcação de onde vai ficar o bico, olhando uma foto de um flamingo, na internet e também no molde. O molde tem um pouco do desenho, aí o que eu fiz foi só marcar e depois afundar um pouquinho e passar o dedo para alisar. E eu tava achando o rabo meio pequeno, pra variar, eu sempre mudo bastante coisa no meio. Então eu botei mais massinha na parte do rabo, alisei a parte de baixo e retoquei o desenho de trás. Eu fiz como se fosse uma trança, sabe? De pena assim, intercalando, entrelaçando, sei lá, até chegar na ponta do rabo. E depois alisei com o dedo pra ficar mais certinho.
E ajeitei também com a espátula a parte de baixo do pescoço, aonde você não alcança com o dedo, né? E limpei também com um cotonete, para deixar tudo bem limpinho. E também onde você não conseguiu alisar com o dedo, você pode usar o cotonete. E como vocês estão vendo, eu tô cortando mais ainda a parte de trás, para acentuar mais ainda a curva, ficar mais perfeitinho, né? Você pode colocar o molde na frente para seguir o desenho. Ajeitei mais uma vez as bordinhas e os desenhos nas penas de trás e limpei tudo usando cotonete e um lencinho. E se você estiver usando massa Fimo, coloque no forno seguindo as instruções da embalagem, mas não pré-aqueça o forno e só tire de lá quando a caneca estiver fria. E se você estiver usando massa de biscuit, você deixa secar ao ar livre uns 2 dias. E é assim que ficou, e agora eu vou pintar os detalhes do bico usando tinta acrílica. E eu pintei o bico todo de branco e depois eu fiz a ponta preta, e eu fiz isso olhando uma foto de um flamingo para saber como que ia ficar, mas isso é opcional, você pode deixar o mais simples possível, sem muitos detalhes, só com a ponta preta mesmo, tá? E eu também fiz a linha da divisão do bico e o olho. Como eu disse, isso é opcional, você não precisa fazer esse risco se você achar difícil, tá? E nem o olho, no máximo uma bolinha preta, se você quiser. Eu ainda resolvi fazer umas manchas rosa clara na parte branca do bico, né? Até misturei com um pouquinho de tinta branca para fazer um degradê e pintei isso também na parte de trás e na parte da frente, né, do bico. Tentei fazer um leve sorrisinho nele e ainda pintei um pouquinho de amarelo dentro do olho. E depois que a tinta secar, é só passar um verniz em toda a parte que tem a massinha e deixar a parte do bico preta por último para você não manchar nada. E você tem que usar um verniz à prova d'água, eu indico o Vitral, esse meu é próprio para essa massinha que eu tô usando. E 2 coisas, você pode sim lavar a sua caneca com cuidado e você não pode colocar no micro-ondas, tá? Todo mundo me pergunta isso. E tá pronto! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim, compartilhar com seus amigos. Se você amou essa caneca tanto quanto eu, assista os outros vídeos de caneca que eu postei e os vídeos anteriores que eu vou deixar aqui na tela, tá? E comenta aqui embaixo me falando o que você achou dessa caneca. E antes de ir embora, eu quero mandar 2 beijos. O primeiro beijo é pra Raquel Matias e o segundo beijo é pra Josineide Antunes. Beijão para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Por favor, notifique as notificações. Ative as notificações. De novo.